Saudações a todos, sou Andalito João. Hoje vamos falar do português de Moçambique. Vamos fazer uma contextualização respondendo à seguinte questão: quais são os fatores que condicionaram ou condicionam a formação da variante do português de Moçambique? Não se esqueça de se subscrever ao nosso canal do YouTube e seguir a nossa página do Facebook, Dicas do Português, para receber mais dicas. Falar da contextualização do português de Moçambique importa referir-se aos estudos pioneiros sobre o português de Moçambique. Os estudos pioneiros do português de Moçambique datam da década de 60, com a publicação da tese de licenciatura de Penicela intitulada Subsídios para o Estudo do Português Falado por Nativos do Sul de Moçambique. Mais adiante, na década de 60, lança-se o projeto da Universidade de Lourenço Marques, intitulado Recolha do Português Fundamental. Importa salientar que nesta área fazia-se simplesmente um levantamento daquilo que eram as características do português que se falava em Moçambique, sem muita profundidade ou sem análise científica. Já mais tarde, na década de 80, a década em que os estudos ganharam mais consistência, ganharam mais ímpeto, foram realizados estudos na área de linguística aplicada. Foi feito um trabalho de análise de erros, feito por Denise Gonçalves. Mais adiante, na década de 80 e a década de 90, realizaram-se trabalhos na área de linguística descritiva, que consistiram em análise lexical e sintático-semântica. Temos aí os precursores Firmino, Gonçalves, Carvalho. Nesta parte, vamos falar da periodização do português de Moçambique. Isto quer dizer, a chegada do português em Moçambique obedeceu a 3 fases, nomeadamente a fase preparatória, que foi marcada pela chegada do Vasco da Gama a Moçambique, e o fim das campanhas militares de operações sistemáticas do país. A segunda fase, que é a fase de implantação, isto quer dizer, esta fase foi marcada pelo domínio colonial em Moçambique. E a última fase, que é a fase da consolidação do português de Moçambique, que compreende o período da independência até os tempos atuais. Quais são os fatores de variação e ou mudança do português de Moçambique? Nós temos o fator tempo. Como nós sabemos, o tempo muda todas as coisas. A língua não pode escapar desta lei universal, disse Ferdinand de Saussure, o pai da linguística. E temos o fator espaço. A língua portuguesa em Moçambique é falada num espaço distante dos seus falantes nativos, que é Portugal. Então, este fator espaço vai condicionar algumas marcas típicas que vão caracterizar a região onde o português se fala. E temos outro fator, que é o português língua segunda. Isto é, o português em Moçambique não é língua nativa e é língua segunda da maioria dos seus falantes. Entretanto, existem estudos que advogam que existem nos centros urbanos falantes de cuja língua primeira é língua portuguesa, mas eles aprendem a língua dos seus pais que tiveram a língua portuguesa como L2. Então, acaba sendo a mesma coisa, acaba sendo português língua não nativa em Moçambique. Então, temos outro fator, que é o contacto entre as línguas banto e o português. Como nós sabemos, existem mais de 20 línguas banto faladas no português, faladas no território moçambicano e que estão em convivência com o português. Este contacto entre as línguas banto nativas faladas em Moçambique vão influenciar sobremaneira na forma como o português, vão influenciar e vão interferir na forma como o português há de se falar em Moçambique. Como resultado, nós poderemos ter as interferências e transferências. Teremos também neologismos de base banto, palavras de base banto aportuguesadas e mais em diante. Isto nós iremos ver com mais tempo. É só seguir a nossa página do Facebook e subscrever-se ao canal para nós darmos mais detalhes, mais dicas do resultado do contacto entre as línguas banto e o português. Por último, nós temos o mecanismo de aquisição do português para a maioria dos seus falantes. O português é aprendido na escola. Isto quer dizer, muitos falantes, muitas crianças têm o primeiro contato com o português na escola. Isto é, em casa falam uma língua banto, são educadas em uma língua banto.
falam português na escola e não têm muito espaço para poder falar o português na escola e voltam com os seus amigos no ambiente familiar, nas brincadeiras, continuam a falar a língua banto. Isto quer dizer, a língua portuguesa é reservada simplesmente para situações de comunicação oficiais. Então, este mecanismo de aquisição também condiciona a variação e a mudança do português em Moçambique. Nesta parte, vamos falar do português de Moçambique e a política linguística. Importa referir que a norma do português vigente em Moçambique é o português europeu. Isto quer dizer, o nosso Estado, a nossa Constituição, prevê que o português é a língua oficial e a norma que é seguida, ao nível do corpus, ao nível do Estado, é a norma do português europeu. Nisto também precisamos dizer que o português de Moçambique ainda não está padronizado. Mas há um aspecto que merece atenção. O português, do ponto de vista político, é o português do europeu. Mas do ponto de vista de exercício, do ponto de vista de expansão, o que se expande mais é o português de Moçambique, é o que se fala. Muitas vezes nós reservamos o português, a norma europeia, para situações mais formais e isto é feito por pessoas muito mais estudadas, muito mais eruditas, muito mais pessoas que procuram pela gramática, procuram pela norma e são poucas. Por isso, no nosso país é normal encontrarmos uma pessoa estudada na área de PhD, mas se não faz este investimento para poder saber o português europeu, ele fala o português de Moçambique e que é a norma dominante. Isto quer dizer, não é a norma oficial, não é a norma vigente, mas é a norma dominante. Esta que nós ouvimos pelos nossos dirigentes, esta norma que a gente ouve nos comícios, é a norma que a gente ouve nas campanhas, etc, etc. Esta é a norma dominante no português falado em Moçambique. Existem estudos de alguns autores, como Diniz, Perpétua Gonçalves, Firminos, Lopes, que advogam a nativização do português de Moçambique. Isto quer dizer, já é chegada a altura de padronizar o português de Moçambique. Mas existem muitos impasses para isto levar-se a cabo, porque não depende somente dos linguistas, mas isto tem que ter um amparo político, ideológico, da nativização do português. Existem muitos trabalhos, existem dicionários do português de Moçambique, gramáticas, muitos outros estudos, desde a fonética e fonologia até ao nível discursivo, e ainda há trabalhos em curso há trabalhos em curso a serem realizados para poder provar esta gramática sistemática do português de Moçambique. Então, perspectivas, só para poder terminar. O português de Moçambique, sendo a norma dominante, não a norma vigente, é a norma dominante em Moçambique, ela já agrega algumas características do português do Brasil. Ela já importa. Isto quer dizer que o português de Moçambique é mais influenciado pelo português do Brasil do que pelo português europeu. Este já cria um outro contraste, um outro tema de debate. E se o português falado em Moçambique é o português que se prevê que se fala em Moçambique, ou a norma prescritiva é o português europeu. Mas nós já estamos a sair. Agora, nós somos influenciados por Brasil. Por quê? Nós temos um outro fator. Muito material bibliográfico em uso nas universidades está redigido em português do Brasil. Nós temos os filmes que nós assistimos, ingleses, são dublados e nós temos o contato do português do Brasil. Isto quer dizer, as telenovelas, aqui a gente assiste pela televisão, são do Brasil, são do português do Brasil. Então, estes fatores todos condicionam com que nós prestemos mais atenção ao português do Brasil e ele influencie ao português que se fala cá em Moçambique do que por Portugal. Isto quer dizer, nós temos uma distância extrema entre Moçambique e Portugal ao nível linguístico e temos uma proximidade entre o português falado em Moçambique e o português falado no Brasil. Então, chegado aqui, apresentamos as referências consultadas para dar esta breve contextualização do português de Moçambique. Não hesitem em escrever para nós por e-mail, dicas do pm@gmail, ou pode deixar algum comentário no YouTube, alguma sugestão, algum tema que queira se abordar, mas não se esqueça de subscrever ao canal e seguir a nossa página do Facebook, Dicas do Português de Moçambique. Muito obrigado.